Jesus ele atravessa o mar da Galileia com o discípulo e vai para o outro lado. Antes disso, o texto ele começa dizendo assim: depois dessas coisas, porque de um lado Jesus opera milagres, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus opera grandes sinais e maravilhas no meio do povo. Só que depois de operar todos esses sinais e maravilhas, Jesus chama os seus discípulos a atravessarem para o outro lado do mar. E quando ele chega do outro lado, ele vai subir uma parte mais alta e vai assentar com os seus discípulos naquela parte alta, no monte, e vai começar a conversar com os seus discípulos naquele monte. E de repente, no meio da conversa, ele vai observar que alguns barcos estão chegando aonde ele estava. Algumas pessoas estão indo em sua direção. E quando ele olha, ele vê que é uma numerosa multidão. O texto diz quase 5.000 homens. Você está cansado de ouvir pastor dizer que a Bíblia contava muito o número de homens, o número de mulheres não era muito bem contado. 5.000 homens, para cada homem, uma mulher já temos 10.000 no meio de uma multidão. Não vamos contar nem crianças, que judeu tinha filhos. Alguns dizem que eu sou descendente de judeu, são 7. Pastor Luciano, a gente vindo no carro, ele veio brincando e dizendo comigo que ele e a esposa estavam conversando, e a congregação, né, meu pastor? Porque eu ia na igreja dele, meus filhos, aquele monte de criança, hoje já estão tudo grande, a mais nova tem 11 anos de idade, a mais velha faz 24. Então você vê que um judeu tinha filho. Então vamos contar adultos, 10.000 pessoas no meio de uma multidão. E de repente Jesus olha e ele vai chamar o seu discípulo, Filipe. E ele vai olhar e vai dizer assim: Filipe, o que nós vamos fazer para ajudar esta multidão? Só que o texto já explica, o próprio texto, pastor Antônio, que o texto diz assim: ele bem sabia o que ele iria fazer. Aqui eu aprendo a primeira lição que Jesus ele vai dar ao obreiro que quer caminhar com ele. Século 21, uma coisa difícil é um obreiro fazer a obra de Deus sem dinheiro. Hoje, existem muitos obreiros, escuta o termo, materialista. Só faz a obra se tiver dinheiro. Hoje nós temos muito obreiro como Filipe. Porque Jesus está dizendo: a obra é minha, eu sei como realizar. Só que Jesus olha para o obreiro e diz: o que faremos para alimentar a multidão? Aleluia. Filipe olha e diz: Senhor, nem se tivesse 200 denários aqui daria para alimentar essa multidão. O obreiro que só pensa no dinheiro. Denário era a moeda corrente romana de prata, que equivalia a um dia de salário de um trabalhador. Cada um denário daria para comprar 8 quilos de pães na época. 200 denários daria 1.600 quilos de pães. Ou seja, era uma quantidade de pão bem elevada. Só que quando o obreiro ele é materialista, ele sempre vai ver empecilho para fazer a obra de Deus. Ele vai olhar para Jesus e vai dizer: Senhor, nem se tivesse 200 denários daria para alimentar a multidão. Só que Jesus está perguntando a ele: obreiro, você anda comigo, me traga uma solução. Eu não quero problema, eu quero que você traga a solução. Porque o problema nós estamos vendo, a multidão está vindo. Só que eu estou te perguntando como vamos fazer para cuidar
O grande problema está aí. É que eu não quero buscar a solução. Eu quero que ela venha pronta. Glória a Deus. É tão fácil. Eu trabalhei muitos anos na minha vida como servente de pedreiro. E o meu tio, que já dorme no Senhor, pastor Carlos Alberto, ele sempre dizia: pedreiro de obra pronta. E hoje, nós temos visto por aí assumir, dirigir trabalho em certos locais. Tem obreiro que não quer ir. Tem obreiro que não quer ir em certos locais. Aleluia. Ah, não, porque lá é muito perigoso, lá é difícil, lá é isso, lá é não sei o que, lá é mais não sei o que lá. Ei, você não é obreiro da casa de Deus? Aleluia. Quando Deus disse lá em Isaías: a quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? O obreiro não foi chamado para ficar sentado em altar, de perna cruzada, colocar um terno bonito, um sapato bonito. Não. Obreiro quer dizer aquele que faz a obra. Tendo recurso ou não tendo recurso, a obra tem que ser feita. Glória a Deus. Jesus está perguntando: o que faremos? Ou seja, nós. Não é o que você vai fazer, Felipe. É o que nós vamos fazer. Me dê uma ideia. Me ajude. Ah, Senhor. Nem se pegasse 200 denários daria para comprar pão para alimentar essa multidão. Ou seja, ele está dizendo: nós não temos recurso. Só que enquanto Jesus está conversando com Filipe, vem um outro obreiro de Jesus. Vem um outro obreiro, André. Jesus está conversando e André aparece e diz: Senhor, tem um menino aqui, um rapaz, um jovem, uma criança, tem aqui ele tem 5 pães e 2 peixes. Você imagina? Jesus deve ter ficado feliz, deve ter sorrido. Sorriso e disse assim: ele tem a solução do problema. Só que entra outra questão. O obreiro que tem a solução, mas é incrédulo. Por quê? Porque ele vai dizer assim: ó, tem 5 pães e tem 2 peixes. Mas o que adianta ter 5 pães e 2 peixes se a multidão é grande? O que é isso para tantos? Está vendo a solução, a possibilidade? Irmãos, preste atenção que o texto não é a primeira multiplicação de pães e peixes, é a segunda. Você não entendeu, né? Não é a primeira multiplicação, é a segunda. Então, se houve a primeira multiplicação, André está com Jesus desde o começo. André não chegou agora no ministério de Jesus, pastor Luciano. André acompanha Jesus desde o princípio do ministério. Aleluia. Então, quando o menino chega, o jovem chega com 5 pães e 2 peixes, e André apresenta a Jesus, Jesus vai dizer: agora veio a solução. Só que André, na incredulidade, vai dizer: o que é isso para tantos? André esquece que aquele Jesus que ele está conversando é o mesmo que estava do outro lado, curando enfermo, libertando, e que um dia havia multiplicado pães e peixes. Eu fico olhando a minha geração
Eu sou jovem, às vezes eu falo, só tenho 23 anos de evangelho, ainda sou muito novo no evangelho, mas quando eu aceitei Jesus, dentro de um presídio, eu ouvia muito pregar, e eu lia muito, estudava muito testemunho sobre fé. E hoje, vendo o século 21, eu me assusto. Eu pergunto aonde estão aqueles crentes de antigamente. Por exemplo, eu vou contar da minha história, da minha parte, do que eu vivenciei dentro de um presídio. O meu pai na fé, o pastor Jorge Eduardo Santos Oliveira, me discipulou dentro do presídio, faz parte da CPADEV. Nós vimos cada milagre, cada coisa que Deus realizava dentro do presídio. E eu dizia a Jesus, quando chegar lá fora, eu vou encontrar esses crentes lá fora e quando você chega aqui fora, hoje você vê os crentes, os obreiros. Eu vou orar, mas seja o que Deus quiser. Eu vou orar, né? Mas pastor Luciano tinha uma igreja perto da casa dele, da missionária Ana e o Gladson. Dirigi campanha lá. Pastor, você não sei se vai lembrar. Entrou um senhor uma vez lá, um derrame todo torto. Eu disse, Jesus, esse homem precisa voltar andando para casa. Eu chamei a missionária Ana, a senhora crê que Deus crê? Eu falei, vamos orar? Vamos! Não que Deus seja obrigado a fazer. Mas nós oramos e o homem saiu de lá andando, curado. A filha do homem, pastor Antônio, estava afastada do Evangelho. Jesus batizou a garota com o Espírito Santo e os crentes ficaram assustados. Aleluia. Porque ela não tinha voltado para Jesus, estava falando língua estranha no meio do culto. E quando acabou o culto, a missionária Ana fez o apelo, a garota falando em língua estranha, levantou a mão e pulando, falando em língua estranha, pulando, falando em língua estranha. E foi um negócio na igreja e os crentes assustados, porque não pode, ela não aceitou Jesus ainda. Como que vai ser batizada no Espírito Santo? O problema está aí, nós deixamos de ter fé no Deus que nós pregamos. Aleluia! Glória a Deus. Quem era Cornélio? Pedro entrou na casa de Cornélio e não podia batizar Cornélio. Pedro disse, como que eu vou negar água para o homem se Deus deu o seu Espírito para esse homem? Sabe qual é o problema da minha geração? É querer que Deus trabalhe na forma. Deus não é boleiro. Deus não é boleiro. Deus não é pateiro que coloca dentro de uma forma e diz, olha, tem que ser desse jeito aqui. Aí esse irmão aqui faz bolo. Lá em casa sou eu e a Cleice. Minha esposa, se quiser bolo, coitada. E o bolo que eu mais gosto é o dela, porque é solado, eu gosto do bolo solado. Eu só como bolo com manteiga. O Giovanni às vezes fala, como que isso? Qualquer tipo de bolo eu tenho que passar manteiga e comer, eu não consigo comer bolo sem manteiga. E minha esposa faz o bolo sólido e eu como, que é uma maravilha. Passo manteiga, aquele café e como. Agora eu e minha filha, a Cleice, a gente faz o bolo, fica mais maciozinho, e a gente coloca lá no tabuleiro e o bolo sai. Teve um dia desse que a Cleice fez o bolo e um lado subiu, saiu do tabuleiro, caiu do lado, e uma parte ficou meio que parecia um monte. A Cleice ficou triste, porque o bolo não saiu da forma que ela tinha colocado. Deus não é assim, irmão. Deus não trabalha dentro de uma forminha. Deus trabalha em formas. Deus não é obrigado a trabalhar do jeito que eu quero. Deus, ele trabalha do jeito que ele quer. A obra, quando é dele, ele faz do jeito dele. Olha o que acontece. André traz o menino. Tem 5 pães e 2 peixes.
Mas o que é isso para tanta gente? Calma aí, André. Deixa de ser incrédulo, André. Mas você viu ele multiplicar pão e peixe. Como que agora você está perguntando o que é isso? Entrega na mão dele, André, e deixa que ele faz o resto. E nós temos aqui um terceiro tipo de obreiro. Qual é? É o obreiro que todo mundo intitula ele. Isso aí é um menino. Isso aí é um menino. Isso aí. Não é assim? Quando eu comecei a pregar, alguns anos atrás, estava falando com o pastor Antônio ali fora, quando eu era menino, a gente fazia umas coisas, isso já tem 17 anos, né, pastor Luciano? Obreiro menino. Não é assim não, menino, calma, eu estou aqui há muito tempo, vai devagar, você não sabe o que é isso não. Irmãos, eu fui discipulado pelo homem, aprendi muito com ele, vendo ele pregar, caminhei, e ele sempre dizia a mesma coisa, sempre dizia, e eu aprendi, irmão. Respeito. Só que tem coisa que nós precisamos ver. Olha o que um menino faz. Provavelmente, a Bíblia não diz isso, mas provavelmente o pão era um alimento pessoal, era dele, era para ele, era coisa dele. Só que quando ele chega, ele olha e ele percebe que está todo mundo sem marmita, sem pão, sem comida. E ele entende, ei, eu sou o único que tenho aqui para me alimentar. Eu não vou ser egocêntrico. Eu não vou ser egoísta. Eu não vou comer e o meu próximo vai ficar vendo. Eu não vou passar de carro, ver meu irmão andando na chuva e deixar ele andando na chuva. Meu Deus. Afinal de contas, o meu carro tem uma placa a serviço do rei. Afinal de contas, eu prego que eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Não, afinal de contas, não é assim? Ou não é assim? Eu não tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Está chovendo? Não, vai sujar o carro de lama. Depois é só jogar uma água. Ele disse, não. Eu não vou comer e deixar o povo olhando. Eu vou levar para Jesus. E o que acontecer é por conta de Jesus. O que Jesus resolver é por conta dele. Eu vou fazer a minha parte. Vou levar até ele. Provavelmente, ele leva até a pessoa certa. E quando ele entrega o pão e o peixe, Jesus, ele vai ensinar uma lição aos obreiros que estão com ele. O que? Gratidão a Deus. Que Jesus não pega o pão e distribui. Jesus pega o pão e apresenta a Deus e diz, graças te dou, Pai. Ele está agradecendo a Deus, de repente ao redor, no meio dos discípulos, que tem crente assim, mas vai agradecer pelo quê? Se tem uma multidão de 5.000 homens, só tem 5 pães, ele está agradecendo o quê? O que ele vai fazer com isso? Em tudo dá graça. Ele diz, Pai, graças eu te dou. Depois que ele agradece, Jesus é organizado.
Nós servimos um Deus organizado. Desculpa a minha linguagem, irmão. Sou pastor de comunidade e eu sempre lá digo, nós vemos aí o Comando Vermelho, diz assim, crime organizado. Eu sei o que é isso, eu sou ex-presidiário, então eu sei o que é. Eu fiquei preso no presídio do Comando Vermelho, então eu sei o que é. É uma organização. Lá ninguém passa à frente de ninguém. Todo mundo respeita todo mundo. Há uma hierarquia. Há uma organização. Jesus olha para os seus discípulos, pastor do Senhor, diz, ó, organiza aí, bota sentado, todo mundo na relva. Vamos pôr ordem. Não é de qualquer maneira que Jesus vai operar o milagre. Tem que estar organizado. É verdade. Tem que estar preparado. E quem vai organizar? Os obreiros. É Jesus que põe ordem? Não, é os obreiros. Jesus dá a ordem. Organiza. Vai lá. Separa o povo. Coloca sentado lá no meio do gramado. E separou. Depois que separou todo mundo, quantos discípulos Jesus tinha? Por favor, quantos discípulos Jesus tinha? 12. Quantos? 12. 12. Só tinha 5 pães e 2 peixes. Aonde eles pegaram o cesto? Se ninguém tinha o que comer, aonde apareceu o cesto? Apareça cesto? Por que não apareça pão? Organização. Alguém tira o cesto lá. Deus trabalha em formas. Ele organizou, pegou o cesto, foi dividindo, colocando o pão dentro dos 12 cestos e os discípulos foram distribuindo no meio da multidão. O milagre aconteceu na mão de Jesus, o milagre foi acontecendo na mão dos obreiros. Jesus não colocou o cesto cheio de pães. Jesus colocou um pedaço de pão em cada cesto. O milagre foi acontecendo de acordo com o que foi sendo distribuído. De acordo com o que você faz, de acordo com o que você reparte, a multiplicação vai acontecendo. Glória a Deus. O milagre vai acontecendo de acordo com o que eu vou repartindo. O paralítico lá, o coxo lá da Porta Formosa, ele vai esperar ouro e vai esperar prata, moeda corrente da época. Pedro vai dizer, ó, nós não temos ouro, não temos prata, ou seja, estamos sem dinheiro, não temos moeda corrente, mas nós temos alguma coisa. Sabe qual é o problema? Outro problema do obreiro do século XXI é dizer assim, eu não tenho nada para te oferecer. Se não tem nada, meu irmão, desiste de ser crente. Desiste de ser crente. Volta para o mundo. Que isso, pastor? Estou pregando para o obreiro. Por quê? Porque o obreiro é obrigado a ter alguma coisa para dar para os outros, para distribuir. Apocalipse 11, 2:11, 3:11, 2:11. Guarda o que tens, para que ninguém roube a sua. Não é coroa que você tem, guardar o que você tem. Então você tem alguma coisa. Pedro disse, eu não tenho prata, moeda corrente, dinheiro. Está igual o pastor Cleo. Hoje está ruim. Eu não tenho dinheiro para te dar, mas o que eu tenho alguma coisa. Eu vou dividir com você. O que ele tem? O que ele tinha para dividir? Atos capítulo 1, verso de número 8. Aleluia! Mas recebereis o poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis a minha testemunha em Jerusalém, Samaria,
Ou seja, Jesus está dizendo, você pode não ter prata, você pode não ter ouro, mas você tem a unção do Espírito Santo. Então saia repartindo com quem precisa. Porque ele está dizendo. Aleluia! Glória a Deus. Oh, maravilha. É o que o texto está dizendo. Ou seja, os discípulos já partiram o que eles tinham no cesto. E o mais interessante para mim terminar é que distribuíram. Obreiro é sempre o último. Sabe qual é o problema do obreiro do século XXI? Desculpe o termo, farinha pouca, meu pirão primeiro. Paulo disse, sofra eu, mas não sofra a obra. Obreiro, pelo que me ensinaram, em 1997, até o ano de 2000, dentro de um presídio, foi que o obreiro sofre, mas a obra não. O obreiro chora, mas a obra sorri. Serviram e voltaram para perto de Jesus. O texto não diz que eles estavam comendo, que eles comiam. A multidão comia. E o texto é lindo, que comia cada um segundo a sua vontade. Não comia controlado, comia de acordo com a sua vontade. Quer comer? Coma. Fique à vontade. Acabou todo mundo de comer. Jesus disse, comendo? Comendo. Agora faz o seguinte, vai lá e recolha o que sobrou, porque na minha obra não tem desperdício. Oh, glória. Na minha obra não tem desperdício. Recolha. Aí o texto é lindo, porque o cesto sai com um pedaço de pão. Oh, glória. Salmo de número 126. Aquele que vai andando e chorando, semeando, sem dúvida, volta, trazendo consigo seus molhos. Você pode ir vazio, mas você não volta do jeito que foi. Oh, glória. Não, você não entendeu. Eu terminei agora. Eu terminei agora. Você pode ir vazio, chorando, Glória, Jesus. mas você não volta do jeito que foi. Oh, glória. Você não volta do jeito que foi. Obrigado, Senhor. Aleluia! Glória a Deus. E eles vão com o cesto vazio, Giovanni. Mas o texto diz, e voltaram, plural, os 12, cada um com o seu cesto cheio. Mas calma aí, você não levou vazio para servir? Voltou cheio, os 12, com os pedaços que sobraram. Fique tranquilo, obreiro do Senhor. Se você fizer direitinho para Deus, não vai te faltar. Glória a Deus. Fique tranquilo, se você fizer direitinho para Deus, não vai te faltar. Aleluia. Fique tranquilo. Faça primeiro para Deus. E você vai ter certeza do que eu estou te falando. Não vai te faltar. Que Deus abençoe todos. Eu agradeço em nome de Jesus. Glória a Deus.